Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula do curso de História da Arte para vestibulares. E hoje nós vamos falar especificamente da arte na chamada Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é um período da história que vai aproximadamente de 4, 5 mil a.C. até aproximadamente 2000 a.C. E nesse período nós temos o desenvolvimento de pelo menos 9 civilizações: Egito, a região da Palestina com hebreus e fenícios, Mesopotâmia com sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus e ainda a Pérsia. Aqui nós vamos focar, naturalmente, nos aspectos artísticos dessas 9 civilizações. É claro que não daria para entrarmos nos detalhes, nos pormenores de cada uma delas, mas vamos com certeza dar conta dos seus aspectos mais importantes. Essas civilizações se desenvolveram numa extensa faixa de terra, conhecida também como crescente fértil. Portanto, essas civilizações possuem características em comum. Se você quiser, entre na aula do professor Rodolfo, onde ele explica melhor as características dessas civilizações, também chamadas de civilizações hidráulicas ou de regadio, e onde ele detalha um pouquinho melhor o chamado modo de produção asiático. Aqui, como eu já falei, vou ficar mais preocupado com a questão artística. Mas é importante destacar que grande parte da produção artística dessas civilizações tem total relação com suas características políticas, econômicas, religiosas, sobretudo. Portanto, muitas das características artísticas dessas civilizações aparecem em comum. Claro, existem especificidades, a gente vai comentar aqui, mas muitas características são comuns a todas essas civilizações. Então, reforço aqui o convite. Entenda bem o que é o modo de produção asiático, entenda bem as características das chamadas civilizações hidráulicas, que a produção artística dessas civilizações corrobora com todas essas características que vão ser apresentadas lá no vídeo com o professor Rodolfo. Tá bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então da arte nessa chamada Antiguidade Oriental. Vamos começar pelo Egito Antigo. Bom, talvez a civilização egípcia seja muito conhecida em termos artísticos pela construção das grandiosas pirâmides. Mas claro, há muito mais do que só pirâmides. Mas eu gosto de começar pelas construções das pirâmides justamente por quê? Porque aqui tem um aspecto que é comum a praticamente todas essas civilizações, a chamada arquitetura monumental. Todas essas civilizações, algumas mais, outras menos, de algum modo expressaram o seu poder político através da arquitetura. É aquilo que o Hegel vai chamar de estética do poder. E faz todo sentido que assim seja. Por quê? Porque são civilizações que, dadas as características dessas civilizações, do ponto de vista geográfico, a disputa por terra, o controle de fontes de água, enfim, são civilizações que estiveram o tempo todo em guerra. Portanto, a demonstração de poder através da arte é uma forma de inibir o inimigo, né? Fazer com que esse inimigo se sinta demovido da ideia de atacar. E mais, estamos falando também de grandes contingentes populacionais. Então, imaginem o faraó do Egito Antigo, ele precisava, primeiro, controlar um contingente populacional muito grande para o desenvolvimento da agricultura irrigada. Esse é um ponto. Segundo, manter o controle sobre um contingente militar em caso de guerra. Terceiro, um grande contingente populacional para a arquitetura monumental. Então estamos falando de um governante, de um faraó extremamente poderoso. Então a arte monumental é o quê? Um instrumento de poder. Esse é um primeiro aspecto muito importante da produção artística da Antiguidade Oriental. A arquitetura monumental como instrumento de poder. No que tange às pirâmides. Antes das pirâmides existiam as chamadas mastabas. Basicamente, mastaba é um monumento funerário. Basicamente, não muito diferente do que temos hoje em muitas culturas. Quem já andou e
de alguma maneira todos já o fizemos, mais ou menos, em cemitérios, já presenciamos isso. Então, os túmulos, muitos desses túmulos são ornamentados. E esses ornamentos podem dialogar tanto com a questão religiosa, quanto com a questão financeira, propriamente dita. Percebe? Então, a arquitetura ela é um instrumento de poder. As mastabas, elas eram basicamente lugares para guardar o corpo de uma pessoa que tivesse condições para construir aquela estrutura. Com o passar do tempo, essas estruturas foram ficando mais sofisticadas. E aí cada governante procurava superar o seu antecessor através dessas construções. Percebe? Então daí estruturas cada vez mais elevadas, pirâmides cada vez maiores e assim por diante. Aqui cabe lembrar um outro aspecto importante, que é a questão religiosa. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Claro que aqui nós não vamos entrar nessa questão, na mitologia, da crença egípcia, mas o que é importante perceber? Essa vida após a morte, ela era uma espécie de continuação da vida propriamente. Então você tinha uma vida no mundo dos vivos e uma outra vida no mundo dos mortos. Por conta disso, havia toda uma preocupação em se conservar o corpo da pessoa, para que quando a alma retornasse no mundo dos mortos, ela pudesse encontrar um corpo minimamente conservado. Daí, então, todo o desenvolvimento das técnicas de mumificação. Para além disso, a construção dos sarcófagos que ficavam no interior dessas pirâmides para justamente receber não só o corpo mumificado desse governante, desse faraó, mas também uma série de outras coisas que esse mesmo governante poderia fazer uso na vida após a morte. E aí eu estou falando desde objetos dos mais variados, sobretudo objetos feitos de ouro, então nós já temos aí toda uma produção de um artesanato, de uma ourivesaria, que vai servir a esse governante, até os próprios serviçais, escravos porventura que eram mortos para acompanharem o seu senhor nesta viagem para o mundo dos mortos. E quando a gente fala viagem, é viagem mesmo. Os egípcios acreditavam que essa passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos era feita numa embarcação que cruzava o rio Nilo. Nada mais pertinente. E muitos desses sarcófagos guardavam, inclusive, embarcações feitas de pedra, podemos chamá-las de esculturas extremamente sofisticadas. Algo realmente impressionante. Então, era preciso munir esse governante de todos os artefatos e condições para que ele pudesse fazer essa viagem e desfrutar desses recursos na vida após a morte. Interessante também mencionarmos a questão das pinturas egípcias. Pinturas que aparecem tanto no interior desses sarcófagos, no interior dessas pirâmides, como também em outras construções, como templos, palácios e assim por diante. Eu gosto sempre de comentar com os alunos que você pode nunca ter visto pintura egípcia na sua vida, mas a hora que você bate o olho, você imediatamente identifica, é uma pintura egípcia. E por quê? Porque existe um jeito egípcio de pintar. Nós chamamos isso de lei da frontalidade. Os egípcios tinham uma preocupação muito rigorosa com a técnica. E essa técnica era oferecer ao observador a maior área possível daquilo que estava sendo pintado. Pintar a partir do ângulo de maior visão. Vejamos na prática o que é isso. Se olharmos para um corpo, nós sempre veremos o corpo de frente, ao passo que o rosto sempre estará de perfil. Por quê? Porque o perfil oferece ao observador o ângulo de maior visão. Então a área exposta para o observador sempre será a maior área possível, mesmo que isso vá contra a, digamos, natureza daquilo que está sendo retratado. Então os egípcios não estão preocupados com a fidelidade do objeto retratado, mas sim com a preocupação em oferecer ao observador o maior ângulo possível. A preocupação do egípcio é essa, é oferecer a maior área possível.
Daí, muitas vezes, a gente olhar, os pés são sempre pintados com a parte interna exposta, o que é um pouco estranho para nós. Mas veja, a ideia é oferecer ao observador um ângulo de maior visão. Isso é tão importante e tão marcante na história da arte que os gregos foram beber em fontes egípcias para muito tempo depois, civilização creto-micênica, enfim, desenvolverem uma pintura com maior volumetria, com maior noção de profundidade e assim por diante. Então veja, se todos nós somos um pouco gregos e se os gregos beberam no mundo egípcio, naturalmente, nós temos um diálogo com os egípcios muito interessante. Por isso que eu digo que você pode não conhecer pintura egípcia, mas você bate o olho, tem alguma coisa ali que nos é familiar. Outra questão muito interessante da arte egípcia, a presença das divindades. Reparem que quase todas as divindades egípcias são antropozoomórficas, ou seja, divindades que mesclam uma aparência humana com uma aparência animal. Isso tem uma explicação. Os egípcios, assim como muitos povos da Antiguidade Oriental, não se viam completamente desvinculados da sua natureza animal. É como se o homem ainda não se visse como um ser racional, superior, que dominasse a natureza. Absolutamente não. O homem não tem esse domínio pleno da natureza, muito menos dos animais e nem das próprias divindades que se manifestavam na natureza. Esse é um aspecto muito interessante. Então, muitas vezes, os egípcios se apropriavam de qualidades desses animais, qualidades naturalmente muito valorizadas, tanto é verdade, que eles atribuíam às suas divindades qualidades desses animais. Veja o Anubis, a sua cabeça de chacal. O chacal é um lobo que se alimenta de carne em decomposição. Olha, qual ser vivo se alimenta de uma carne em decomposição? Só um ser vivo com uma grande qualidade. Daí você ter uma divindade com cabeça de chacal associada ao ritual da mumificação. Faz todo sentido. Por quê? Ora, porque se eu quero conservar esse corpo para a posteridade, eu preciso de uma divindade que se alimente dessa carne em putrefação, dessa carne que vai naturalmente estragar, e a conserve. E quem faz isso? O chacal faz isso. Daí ele está presente nessa divindade que é o Anubis. Reparem, então estamos falando de uma religião que está muito presente na vida e na morte dessas pessoas. E a arte nos permite identificar isso. Quando a gente fala de pirâmide, né? Reparem todo o esforço embrincado nessas grandes construções. Então é evidente, gente, que isso não pode ser apenas, entre aspas, uma produção artística destinada a afagar o ego dos faraós, ou uma arquitetura contemplativa, ou algo apenas para adornar ou decorar. É muito mais do que isso. Tem a ver com poder político, tem a ver com uma visão de mundo, da crença na vida após a morte, percebe? Então, quando a gente entende a arte dos egípcios e todo o esforço dedicado às construções, ou mesmo às pinturas sofisticadíssimas, com técnicas muito, mas muito complexas, a gente entende o valor que eles davam a essa atividade, nem mais nem menos. A arte para esses povos é tão importante quanto a agricultura, quanto a guerra e manifestações religiosas e assim por diante. Então acho que esse é um aspecto muito importante para a gente ficar atento em questões de vestibular que tratam da arte na Antiguidade Oriental. O seu valor transcende a própria obra. Seja uma grande construção, seja uma pintura sofisticada, ou seja até mesmo uma escultura. Observe, aliás, essa escultura do escriba sentado. É muito interessante se a gente fizer uma análise do seu significado. A escultura, ela tem uma característica muito marcante, que é a sua imobilidade. Claro, como toda escultura. Mas veja que ela não sugere movimento. Muitas vezes isso tem um significado, que é mostrar a estabilidade da própria sociedade egípcia, que é uma sociedade estamental,
com pouca mobilidade, com mobilidade restrita. Então, quando você tem a figura de um escriba, que tem um papel fundamental, que é escrever as leis feitas pelo faraó, leis que não podem mudar ao sabor dos costumes e das tradições. Percebe o caráter estamental disso? Então vejam só, sociedade estamental, uma escultura que sugere a estabilidade. Então olha como a estética da arte, ela reflete e reforça uma estrutura social mais sólida, mais fixa, estamental, como a própria lei escrita. A gente vai estudar mais à frente a arte grega, e a gente vai ver que num dado momento a arte grega tem uma outra característica. É uma arte que sugere movimento, que sugere mobilidade de uma sociedade que já é também uma sociedade mais móvel. Percebe? Então, quando a gente vai estudar a arte, e eu vou sempre reforçar isso, é fundamental nós entendermos o contexto no qual aquela manifestação foi produzida. Muito mais do que bancar aqui o juiz para sentenciar, isso é arte, isso não é arte, isso pode, isso não pode. Antes de entrar nessa discussão, que no meu modo de entender não nos leva a lugar nenhum, vamos entender o contexto no qual essa produção foi feita. A partir daí a gente busca compreender o seu significado e aí, quem sabe, a gente entra nessa discussão do que é arte ou do que não é arte. Mas para nós aqui, trabalhamos fortemente com essa questão do vestibular, da história, da própria antropologia, da sociologia, da filosofia. Eu acho que compreender a arte é compreender o momento no qual ela foi produzida. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos agora para a Palestina. Hebreus. Os hebreus, eles têm uma história também muito peculiar, que tem muito a ver com o seu monoteísmo. Não vamos aqui entrar na vasta e rica história do povo hebreu, mas o detalhe aqui que nos interessa é, por terem adotado uma religião monoteísta, os hebreus sempre estiveram em conflitos com civilizações, com impérios vizinhos que eram politeístas. Por outras razões também, mas o aspecto religioso foi muito marcante. Isso obrigou o povo hebreu a estar em constante deslocamento. Diásporas, migrações forçadas, retornos traumáticos, enfim. Então, naturalmente, imaginar que um povo cuja história é uma história de perseguição, de migrações forçadas e de diáspora, não que ele não tenha conseguido, mas a sua produção artística tenha sido limitada por esse aspecto. As construções dos hebreus, os palácios, os templos, eram frequentemente destruídos. Foi assim com o templo de Jerusalém, destruído pelos romanos, do qual sobrevive apenas parte da muralha que protegia o templo, que é o Muro das Lamentações, as igrejas que acabavam sendo também destruídas. Então não há grandes exemplares dessa arquitetura monumental. Não que ela não tenha existido, mas por essa questão religiosa, sobretudo, acabou não resistindo à ação ou do templo ou à ação intencional de povos que acabaram por dominar os hebreus. Cabe aqui destacar a produção literária, sobretudo a Torá, os livros que compõem aí o Antigo Testamento, também vale destacar como uma produção artística, literária, que tem aí o seu enorme valor também. Já os fenícios, eles também possuíam algumas peculiaridades. Eles não se organizaram em grandes impérios, eles se organizaram em cidades-estado. A agricultura era bastante limitada. Portanto, o comércio é a principal atividade comercial, atividade econômica, dos fenícios. Eles tinham uma vida muito ligada ao mar. Damos até o nome disso de talassocracia, o poder que vem do mar, o poder dos comerciantes marítimos. E como isso impactou nas artes? Não há grandes construções fenícias como você tem, por exemplo, no Egito. Por quê? Porque você não tem aquele domínio, aquela supremacia de um governante. Então você tem conselhos de governantes nessas cidades-estado. Então a arte, ela tem uma outra função. Por exemplo, os baixos relevos que aparecem em algumas construções fenícias vão tratar sobretudo da questão do próprio comércio, vão exaltar as viagens marítimas, que aliás eram incríveis,
né? O alcance da civilização fenícia em termos marítimos é algo formidável, e isso aparece nas artes, não em forma de uma arquitetura monumental, não que não exista, mas ela não tem o mesmo peso que tem em outras civilizações, mas em forma de baixos relevos que tratam dessa questão comercial, que enaltecem essa vida no mar. Cabe destacar como produção artística dos fenícios também o alfabeto fonético. Sim, é uma forma de manifestação artística, como foi no Egito também, os hieróglifos, a escrita hierática, enfim. No caso dos fenícios, a escrita fonética, ela cumpria um papel bastante importante, que era o de facilitar as transações comerciais. E acabou se tornando um dos grandes legados da civilização fenícia para a posteridade. Poderíamos falar também de produção artística, a construção de embarcações. Por que não considerar essas embarcações como grandes obras de arte também, né? No sentido mais prático, tudo bem? Bom, na Mesopotâmia nós temos várias civilizações. Vamos nos ater aqui a alguns aspectos de algumas dessas civilizações, para que realmente a coisa não fique assim muito complicada para vocês. Começando pelos sumérios, 2 destaques: a escrita cuneiforme, que também é considerada uma manifestação artística muito importante. Aliás, a escrita cuneiforme vai ser base para o importantíssimo Código de Hammurabi, considerado, embora não seja, mas considerado um dos primeiros códigos de leis escritas que se conhece até hoje. Então, tratar essa escultura, esta pedra onde o Código de Hammurabi foi escrito, foi marcado propriamente como uma produção artística, ok? As construções monumentais chamadas de zigurates. Os zigurates lembram um pouco as pirâmides, mas você vê aí claramente as diferenças, uma escadaria, um topo mais plano, uma base lisa, né? Muito provavelmente os zigurates eram usados para rituais religiosos, então tinha um aspecto sagrado. Eram realmente centros de poder também. Em torno dessas estruturas se desenvolvia todo um comércio, toda uma atividade pública. Então funcionavam como centro das cidades da Mesopotâmia, sobretudo na época dos sumérios. Infelizmente, muitos desses zigurates estão em estado muito ruim de conservação, estão localizados em áreas frequentemente marcadas por guerras, conflitos, o atual Iraque, sobretudo. Então, infelizmente, muitos desses sítios arqueológicos estão realmente ameaçados. Podemos falar das grandes construções também da Babilônia, né? Os famosos jardins suspensos da Babilônia, os grandes portais que, como o próprio nome já diz, davam acesso às grandes cidades da Babilônia. Aqui eu convido vocês para uma reflexão. Nós vivemos numa sociedade profundamente imagética, nós estamos acostumados a andar pelas nossas grandes cidades e nos depararmos com grandes construções. Nos acostumamos com isso. Claro que isso ainda nos impacta muito, certamente nos impacta. Eu imagino quando um dia espero ir à China e me deparar com a Grande Muralha, ou o Taj Mahal, ou enfim, as pirâmides do Egito Antigo. Isso certamente vai me impactar. Por mais que eu já tenha visto isso na televisão, na internet, em tantos outros lugares, eu posso imaginar o impacto que isso vai me causar. E olha que eu estou relativamente acostumado a ver essas grandes manifestações arquitetônicas. Imaginem povos que viviam numa condição material bastante precária, povos beduínos, enfim, que migravam para essas grandes cidades e se deparavam com essas grandes construções, esses grandes portais. Percebe o impacto, a estética do poder? Conta-se uma história, fazendo aqui um salto histórico, que o Luís XIV, quando construiu o Palácio de Versalhes, ele sempre marcava reuniões com, sobretudo, embaixadores, ministros estrangeiros, e fazia questão de chegar atrasado a essas reuniões, para que essas pessoas ficassem circulando ali por Versalhes, pelos seus jardins, pelas suas grandes salas, e aquilo impactava essas pessoas, de modo que quando elas iam conversar com o rei, certamente a conversa já se dava num outro tom.
Imaginem você, poxa, se o sujeito foi capaz de construir um palácio desse, eu imagino que deva ser o exército, né? Então é isso que o Hegel chama de estética do poder. Então pensem bastante em quanto essas grandes construções impactavam as pessoas, sejam súditos, sejam principalmente os estrangeiros. E o quanto isso, no imaginário dos soldados, diminuía o seu ímpeto, né, na hora da guerra. Percebe? Então, uma coisa é você ter dimensão do quanto o seu adversário é ou não poderoso. Então, a arquitetura, a arte, ela cumpre muito esse papel. Por exemplo, os assírios, né? Os assírios eram muito conhecidos pelo seu caráter belicoso, pela sua violência, pela sua brutalidade, e isso está muito marcado nos baixos relevos dos palácios. Então, a dominação sobre o inimigo, a força física, reparem na questão da anatomia desses animais que são dominados pelo soldado assírio. Então, reparem como essa estética de força, ela está muito presente na arquitetura dessas civilizações. Então, seja uma arte que mostra o poder político, seja uma arte que mostre esse vínculo com a religião, porque veja, é o mesmo impacto. Vamos imaginar você entrar numa grande catedral, por exemplo, uma grande catedral católica, todo aquele imagético de santos, por exemplo, como aquilo impacta aos fiéis, os vitrais coloridos da Catedral de Notre-Dame, né? Então, eu sempre gosto de lembrar, turma, que é muito importante você entender o contexto no qual aquela obra de arte foi produzida. Isso é muito importante. Novamente, estou aqui reforçando esse aspecto. E, finalmente, vamos chegar na Pérsia. A Pérsia, conhecida pelos seus grandiosos palácios. Observem as ruínas dessa cidade, observem o tamanho dessas colunas e tentem imaginar o que eram esses grandes palácios. Imagine esses palácios ornamentados com baixos relevos, com pinturas policrômicas. A gente tem a impressão de que essas estruturas eram monocromáticas, mas elas não eram, elas eram policrômicas. Imagine a decoração desses espaços. Então, veja, para você ter tapetes, né, os famosos tapetes persas, então isso tudo muitas vezes era também exportado. Esses produtos serviam para levar toda uma riqueza de um povo para outro. Então, quando a gente fala em hoje, né, indústria cultural, no caso do Ocidente, o American Way of Life, né, imagine o que significa o cinema. Vejam, o cinema norte-americano. O que é passado nesses filmes não é só o filme em si, é todo um jeito de viver e pensar dos Estados Unidos. Então, quando os persas exportavam muitos desses produtos, não era só uma forma de ganhar dinheiro, era também uma forma de mostrar o seu poder, porque certamente para que um determinado povo possa produzir arquitetura monumental, pinturas sofisticadas, um artesanato, uma ourivesaria muito sofisticada, é porque todas as outras questões já estavam muito bem resolvidas. Então você tinha uma produção agrícola mais do que suficiente, você tinha um exército mais do que bem preparado, para você poder dedicar um contingente enorme de pessoas para essas grandes construções, para todo um trabalho artesanal mais minucioso. Então percebam, turma, a arte ela vai extravasando o seu aspecto artístico propriamente dito. Nos povos da Antiguidade Oriental, a arte está presente na política, na religião, no cotidiano dessas pessoas. Muito mais do que apenas o seu valor artístico, que já seria por si só magnífico, mas ela transcende. Então eu reforço aqui, assistam a aula de modo de produção asiático aqui no História Online, se inscreva no canal, aqui Antes Arte do que Nunca, para a gente continuar falando um pouco da arte ao longo da história. Hoje foi um panorama mais geral, porque são muitas civilizações, tá certo? Claro que os aspectos mais importantes você tem aqui para que você possa ir bem na sua prova.
No próximo vídeo vamos entrar em Antiguidade Clássica, vamos entrar em Grécia e aí certamente temos muito mais coisas para conversarmos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!